Vocês vão ver, vocês vão ver uma paraxá. Qual é o nome da palavra? Não pode ser. Korach, Como que chama? do jeito que fala. C-O-R-A-C-H. Pode ser K, pode ser C. Até isso tem discussões. Justamente essa paraxá, a Sim, paraxá das porque discussões. ele 20 minutos, vamos lá. Temos pressa porque ontem a gente esticou bem Ficamos na até mais aula. tarde, Ele Não, não, mas queria, tava ele não bom. queria soltar, ele não queria soltar. Então, ele né? estava entusiasmado ontem. Ele deu uma cochilada antes. Tá certo, vamos lá. Sabe, a gente Vamos pede lá. a amiga, mas não pede a piada. Não, Isso é não. importante. Piada sempre A bem-vinda. nossa paraxá Korach, é uma paraxá muito, especial, muito importante. E só para a gente passar um pouco o que está acontecendo nessa paraxá para entender, claro. Eu vou entrar muito nos assuntos cabalísticos, porque nosso objetivo é pegar a paraxá e aplicar ela no dia a dia. Inclusive, um dos temas que nós temos que pegar é Kabbalah. Isso. Acabar, se não pegar assunto, acabar não é assunto. Tem que pegar coisas e abordar de Pode forma ser. cabalística. Abordagem cabalística. Exatamente. Então, vamos focando aqui, gente, porque a paraxá é muito importante, é a lição mais ainda. Porque Korach, todo mundo já conhece Peça. essa paraxá, que um primo de Moshe chegou, logo depois a gente falou dos últimos parashot, sabe? Começamos com o monte do filho de Aaron. Aí depois veio a história dos Meraglim. E depois veio a história do Miriam. E aí, sabe, todas essas, sabe, Turbulência. aí vem o Korach, parece que não bastava tudo isso aqui, e vai agora contra Moshe. Moshe, por que você escolheu, okay, o seu irmão como somos sacerdotes? Protection. Você é o rei, ok, agora, de pronto, o que aconteceu? Mas quem falou isso foi o Korach. primo ou o sobrinho? O primo, o Korach é primo. Primo rico. É o mais rico aí. Que a história conta que quando Yosef ele juntava todo o tesouro do Egito, ele colocou em 3 cofres. Um desses cofres, Korach achou. Então, depois disso, fala que um dos imperadores achou e um cofre está escondido para era do Mashiach. Agora, O cofre de quê? Arrecadação? Yosef, tudo que ele juntou Então, do Egito, tudo que ele juntou. ele fala que tinha 3 cofres. Um desses cofres, na saída, Korach achou, carregou os mesmo? burros, Mas esse Levou. eu não conheço. Nem eu. Deve estar em algum São os lugar adendos. guardado, em algum lugar guardado. Mas eles compravam em que dinheiro? ouro. Ué, Ouro, moeda do faraó, diamantes, pedra, rubis, não faltava. Muitas pedras. Sal, Muito ouro, muito ouro. sal, Sal também, sal. só era moeda de troca. Agora, Korach, temos que entender o contexto, ele de um lado, é um argumento válido, tipo, ele chega para Moshe e fala, por que você se faz mais do que o povo, do resto? Tudo nós escutamos Hashem falando com todo mundo. Hashem escolheu a tribo do Levi para ser servidores. Agora, você pegou, você é o rei, o outro primo agora é o chefe dos levitas, eu sou irmão, agora vocês são um sacerdote. ele também queria um título. Eu sou próximo da linha. Eles pularam. Pularam toda a Hierarquia. hierarquia. Protecionismo. Para ter nepotismo. Não. Nepotismo. Moshe está distribuindo os cargos. cargos só para os familiares. E a gente vê que Moshe, ele entendeu a discussão. Porque Korach, de um lado, ele viu o tamanho do povo. Ele entendeu a grandeza do povo e
Porque, de um lado, nós decidimos quando vai ser as datas das festas, de acordo com a nossa decisão do calendário. A gente abençoa a lua e, conforme isso, vai ser um mês. Hoje nós temos um calendário fixo, já foram feitos, então. Mas antigamente, o Sanedrin declarava cada mês, agora é o Rosh Chodesh, igual hoje, agora é o Rosh Chodesh. Se o Sanedrin não declarava, podia esperar mais um dia. Então, o Rosh Chodesh, isso era importante, porque as nossas festas têm datas, estações, não datas, estações específicas. A data tem que combinar com a estação. Ao contrário de outras religiões, que a festa deles circula ao longo do ano. Ao longo do ano, Por exemplo, o mês do Ramadã dos árabes, ele circula no ano. Um mês, mas cada vez é outro mês. Nós sabemos que Pesach tem que estar no Aviv, na estação da primavera. Aqui é o outono, mas em Israel é a primavera. Shavuot é a colheita. Exatamente, você tem que ser fixo. Agora, a gente sabe que a data tem que cair com a estação. Por isso, os meses têm que ser fixos e, portanto, também nós podemos acrescentar mais um mês para o calendário para combinar o círculo solar com o círculo lunar. Para ser os dois iguais. Essa é uma coisa única para o povo judeu. Esse é o poder que o povo judeu recebeu sobre a definição das datas. Por que tem que emparelhar com outros calendários? Porque círculo lunar tem 354 Sim, dias. sim. Calendário lunar, 365. Sim. Agora, se você, todo ano, você tem 11 dias diferentes. Então, cada 3, 4 anos, a gente acrescenta Faz o ajuste. mais um mês que fica ajustando. Por exemplo, esse ano vai ser o tipo de ajuste. Sim. A gente vai acrescentar mais um mês para ano que vem. O Rosh Hashanah não vai estar em novembro. Okay? Não está em novembro, mas Como é lunar, voltar. Porque ano passado foi final de setembro. Sim. Se a gente vai deixar rolar, ele vai chegar agora para final de outubro. Então temos que voltar, porque ele tem que estar logo depois de Elul. Logo depois, sabe, antes da época das chuvas. Que aí tem o mês de tudo. As datas da estação está tudo combinado. E o Korach, sabendo disso, falou, ok, então agora o Moshe escolheu 70 Chachamim, os 70 sábios que a gente falou, e até ontem também, que ele põe a glória dele, compartilhou com eles, para eles fazer todo esse, sabe, esses acertos de tempo, de festas e tudo. Eu falei, mas agora então, por que você, para escolher o sumo sacerdote, Como seu irmão. por que seu irmão? Por que você colocou seu irmão? Interessante, porque como sabemos isso? Porque fala que quando ele juntou 250 sábios, eram 250 conhecedores do tempo, Yodei Eitim, conhecedores do tempos, que sabia calcular os tempos. Aqui todo mundo sabe, então vamos sentar e decidir por que ele, por que ou você. Por quê? Porque ele viu, e ele não era uma pessoa qualquer. Ele viu que da descendência dele vai sair quem? O Shmuel Hanavi, o profeta Samuel. Só que ele não sabia que não ia ser diretamente dele, mas dos filhos. Então ele achou, o Samuel vai sair de mim, então eu estou protegido. Ele tinha essa profecia? Ele viu isso assim. Ele carregava o tabernáculo, ele é uma das pessoas mais importantes. Interessante que na época ele tinha 41 anos. A Torá fala que ele tinha 40 anos, por isso ele ainda estava trabalhando no tabernáculo. Lembra que até 50 anos. Entendeu? E Moshe falou, calma. E até Moshe falou, não sou eu. Nós somos, não é o que ele disse, nós somos o quê? Nós somos Má. Má é o quê? Somos o quê? Não a gente falou do Má, no 45 e tudo. Nós somos apenas uma manifestação da vontade de Hashem aqui.
O que Hashem quer, a gente faz. Não escolheu por nada. Sheliach. Nem Shaliach, nem um canal. Entendeu? Nem vontade própria ele tem. E o negócio começou a ficar apertado. E todo mundo começou, sabe? Ele agitou, não vou entrar no mas ele agitou o público. Agitou o público e de repente está todo mundo em cima de Moshe e Aaron. Nesse momento, eu vou contar um pouquinho de Mará, de Kabbalah um pouquinho. Nesse momento, o Midrash conta que o Sol e a Lua chegaram para Hashem e falaram assim, você não vai intervir, nós vamos intervir. Quem? O Sol e a Lua chegaram tá. para Hashem. Ah, tá. Se você não vai intervir, nós vamos intervir. Por quê? Porque o que era a briga, supostamente? Dos tempos. Então, quem definiu o tempo? O Sol e a Lua. Então, se você não vai intervir, nós vamos intervir. E Hashem apareceu, está escrito, Hashem apareceu, a glória de Hashem acima do tabernáculo. Olha, mãe. Aí todo mundo, calma aí, tem uma aqui. Aí, nós temos um problema aqui. Porque se fosse Moshe falando agora, não fui eu, agora ele fala para Hashem, aí ele fala para ele, então vamos fazer assim, cada um de vocês pega o incenso, pega cada 250 pessoas, pega o incenso, amanhã, traga o incenso para no Betamidrash, vamos ver quem vai ser, qual o incenso de quem vai ser aceito. Quem vai ser escolhido como Cada um de incenso. vocês. E Moshe fala para Hashem, não aceita a oferenda deles. Como pode ser? Se você não quer escolher, por que você pede Hashem não aceitar a oferenda deles, o incenso deles? Se você não quer escolher, você sabe qual. De um lado, fala que ele tinha um mérito. Claro que tinha mérito. Mas o problema era bem pior. Muito pior que a gente pode imaginar. No Pirkei Avot está escrito, no quinto capítulo, está escrito que, se não esqueço, Rabi Yehuda ou Rabban Gamliel fala, que tem dois tipos de machloket, discórdias. Uma de Hillel e Shammai, de dois sábios, duas escolas. Portanto, uma das discussões que tivemos, Hillel e Shammai, como que acender as velas de Hanukkah. O Hillel fala, nós temos que acender acrescentando uma a cada dia. Shammai fala, nós temos que diminuir, porque acendeu tudo e vai diminuindo 8 dias. Prevaleceu Hillel. O Hillel prevaleceu, como na maioria das alachot, o Hillel prevaleceu, porque nós temos que aumentar a luz e não diminuir a luz. Sim. Essa, entre outras discussões que tinha entre as escolas. O Pirkei Avot fala que essa é uma discussão, uma discórdia que tem sustento, que é bem-vinda. Olha uma coisa interessante. Machloket leshem shamayim. Uma discussão em mérito de Hashem. Aí tem um tipo de discussão que não leshem shamayim, que não é em mérito de Hashem, que Korach e Adato. Do Korach é a congregação dele. Isso não é leshem shamayim, isso não é bem-vindo. Mas agora, tem uma pergunta, a discussão era de quem? De Korach com quem? Com Moshe. Então, por que Pirkei Avot fala de Korach é a congregação dele? Porque de Hillel e Shammai, ele fala de Hillel com Shammai, a discussão entre os dois, escolas. Aqui, ele fala assim, a discussão do Korach é a congregação dele. Então, a discussão era contra Moshe. Não era contra... Sabe uma coisa interessante? Muitas pessoas não pensaram, mesmo os que estavam seguindo o Korach não estavam pensando nisso. Porque 250 pessoas trazendo incenso para quê? Cada um deles queria ser o quê? Só um sacerdote. A vaidade.
Cada um deles queria ser sumo sacerdote. Inclusive o Datan e o Abiram. Eles só queriam o mal. Só Eles Eles só agitavam. atrapalhavam. esses dois que só queriam o ruim. Só Só agitavam. atrapalhavam. Eles eram encrenqueiros É. há muitos tempos. Mas é interessante que esses dois eles não são mencionados. Essa é outra história. A gente falou também na história, mas De antigamente eles já eram encrenqueiros. Mas os É. filhos do Korah que tinham... vamos chegar lá. Não conta os nomes. Não, só vamos chegar lá. desculpe. Excuse me. Vamos chegar lá. Mas quer dizer que eu quero que a gente entendeu a lição. Sim. A lição que a discussão, no final de contas, se fosse Korah contra Moshe, É. ok, interessante, essa é uma coisa válida. Mas nunca foi contra Moshe. O problema não era contra Moshe. Moshe falou, então, todos vocês tragam. O problema é que todos eles trouxeram. Significa o quê? Que todos queriam ser. Cada um deles queria ser. E eu vou estar de corpo, ele que vai brigar por mim. Mas ele vai morrer, eu vou ser como sacerdote. Esse que todos eles pensavam. Então, qual tipo de discussão é isso? Inútil. Vaidade, você falou vaidade. Inútil. Vaidade. É. Vaidade. Porque eu não estou pensando o assunto. Eu estou pensando Em mim. em mim ou no outro. Sabe, muitas pessoas, eles discutem com a outra pessoa, porque a outra pessoa tem algo que eles querem. E essas simplesmente as pessoas não têm problema, que eles não vão conseguir ter, mas também que o outro não vai Tem- ter. Então, ele não tem, o outro também não tem. Se eu não tenho, Ele- ninguém vai ninguém ter. tem. É, tem muita gente que é assim mesmo. Agora, diferente da discussão de Hillel e Shammai, o Agmará fala que eles estavam discutindo, mas eles estavam casando os filhos entre eles. As duas escolas casavam os filhos. Por quê? Porque aqui nós temos dois tipos de discussões. E olha uma coisa interessante também no Pirkei Avot, que fala assim que são dois tipos de discussões. Um é bem-vindo, outro não é bem-vindo. Agora, a minha pergunta, desde quando a discussão é bem-vindo? Desde quando uma discórdia é conturba, bem-vinda? né? Traz conturbações. Porque é bem-vindo uma discussão. Eu não quero nem discutir, não quero brigar, não quero discórdia. Mas tem uma frase da discussão traz a luz. Calma, é bom, vocês sabem, você já está... Adiantou. Não, porque Adiantou quem o já capítulo. estudou, que tem um convívio judaico, conhece essa frase. Dois judeus, Tem três opiniões. É. ok. Vamos falar, os crenqueiros acham que só tem briga. Ok. Eu nunca consegui entender isso, como que tem dois e tem três opiniões, se é briga. Mas, na verdade, a explicação é muito mais judaica do que vocês imaginam. Por isso, tem uma discussão que é bem-vindo, outra discussão que não é bem-vindo. Uma discussão que é bem-vindo é quando você traz a sua opinião, e você discute entre as opiniões e alcançam o quê? A terceira opinião, que une os dois. Essa é uma discussão de Hillel e Shammai, que a Gemara fala, casavam os filhos. E casaram o quê? As opiniões casaram. Tinha união. Isso. Agora A você... discussão acrescenta. Né? Claro, o que é? Se é uma discussão, eu discuto o assunto, eu não discuto a pessoa. Essa é uma coisa que muitas pessoas não sabem. E esse a gente vê hoje em dia, esse Não terror. distingue, né? Não distingue uma Ok, da outra. Né? tem opinião, tem na pessoa, ok. Eu posso não querer gostar da sua opinião, não gosto, sabe, do que você pensa, mas no fim do mundo. Não é? Senão virou agora o demônio. Não é? Porque pessoas podem mudar de opiniões. Mas se eu vou agora vou atacar a pessoa, vou agredir a pessoa, eu vou xingar a pessoa por causa da opinião dele, então você não está interessado no assunto. Você está interessado Então só na não sua agrada a verdade. Deus. Então não agrada a Deus. Exatamente. Não Porque você agrada está a Deus. insultando. Porque o que é Dematif? O que é Hashem quer?
Ele trouxe para nós, ele deu a Torá, falou, agora vocês definem os tempos. Vocês definem quando vai ser. Agora, como você pode definir data, que é uma data festiva, sabe, uma verdade, uma data fixa, e você tem dois discutindo. Não vai ser conforme mil, não vai ser conforme... E você... Tem que entrar num acordo. Vamos ver o que a Torá nos ensina. Vamos estudar, aí nós vamos chegar ao Bom senso. Bom senso. consenso. Denominador comum. Bom senso é uma coisa, consenso é outra. É bem diferente. É melhor o bom senso. Denominador Não, comum. tem que ter os Bom dois. senso. O Não. consenso tem que ter bom Bom senso. senso. É. O fato de todo mundo fazer algo não significa que é o bom senso. Ok? Igual nossas mães sempre falavam, se todo mundo vai pular da janela, você também vai. Parece internacional essa frase, né? Todo mundo vai tomar vacina, você também vai. Tá vendo? Sabe, minha mãe falava assim, se todo mundo vai pular da janela, você também vai pular? Eu falava, não, mãe, eu vou fechar a janela. Você tem que ser diferente? Sim. Eu sou diferente, eu não sei. Mas o que acontece? Não por isso, okay, tem que discriminar a pessoa. Isso, infelizmente, é o que aconteceu com Korach e não com Moshe. O problema não foi Korach com Moshe. Foi a discussão de Korach com todos os outros 250. Tem uma história que um dos, vamos dizer, 3 principais que levantaram essa rebelião chama On Ben Pelet. On Ben Pelet, ele é do tribo de Reuven. On Ben Pelet era um dos cabeças. O Pelé é descendente desse Pelé. Pode ser, mas... A história conta que tudo, na verdade, acaba nessa história também, que ele chegou para casa e contou para a esposa, olha, nós vamos amanhã aparecer na frente do tabernáculo do Ohel Moed com incenso cada um, e não vou derrubar essa ideia de Moshe e Korach vai ser isso e aquilo. A esposa olhou para ele, o que você ganha com isso? Ela foi contra. O que você ganha com isso? Se Moshe vai ser, o Korach vai ser, o que você ganha com isso? A discussão, o que você vai ganhar com isso? O quê? Me fala. Se você seria como sacerdote, ok, grande coisa. Goise. Metzia. Mas se Moshe, se Aaron, ou Korach, o que você tem a ver com isso? O que muda na sua vida? Nada. Só para discutir, só para entrar na discussão, só para brigar. Aí ele ficou balançar. A esposa viu que ela tem que tomar atitude. É a famoso jantar, sabe? Bem forte, vinho bem forte, leitinho, botou para dormir. E ela ficou na porta, okay? Na entrada, arrumando o cabelo. Enquanto chegaram para chamar ele, ela estava arrumando o cabelo. Agora, sabe, a mulher, não, sabe, desmiúda e tudo. Estava vendo que está demorando, está chegando o tempo dele, foram embora. E o homem, ele acordou só depois. Nem participou. Fui salvo por causa da mulher. Ela impediu, né? É uma mulher inteligente. O que você ganha com isso? Sensitivo. Do outro lado, estou falando assim, para a gente entender porque muitos homens caem na discussão inútil, porque o Korach também tinha uma mulher. E essa mulher é uma mulher muito sábia. Astuta. Que ela, imagina a cena. Ela chega, o Korach, o homem mais rico do povo. E a mulher, você sabe como que a dona... Exibindo. Status. Madame, tudo. Assim, Socialite. entendeu? Não é uma tenda, é uma... Sim. Uma mansão. Né?
Aí olha, imagina a cara dele, né? Quando ficam sabendo que o Aaron foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Ok, tá bom. Depois, o primo mais novo foi escolhido para ser o líder do tribo dos Levis, responsável dos levitas. Não bastava isso. Quando os levitas foram escolhidos para ser o tribo que vai servir o templo, ele tinha que passar todo esse processo de purificação. É o mesmo processo que um leproso passa no processo de Metzorah, não depois do Metzorah, no processo da purificação dele. O que é? Tem que raspar todo o cabelo do corpo. Sobrancelhas, barba, cabelo, sovaco, tudo. Era ritual. É a purificação. A partir daí, o tribo levita, vou falar assim, direcionado, selecionado para a eternidade servir o templo. Mas não basta tudo que ela tinha que aceitar. De repente o marido chega, não vou falar a cara que é dele. Sabe aquele gato sem pele? Aquele gato aqui. Sim, Mudança total. Imagina. um espanto. Tinha uma coisa de 40 e poucos anos, não é jovem. Não. Nossa. Imagina seu marido chega em casa, Tudo pelado. literalmente. Como veio. Literalmente. Nem isso, menos ainda. Porque tem gente que nasce cabeludo, tem que ver que nasce. Minha mãe falou que eu nasci tão cabeludo. O Esav. E sabe, nasceu tudo, sabe? E ele falou, chega. Esse é o filho. Você vai deixar seu primo fazer isso? Você vai deixar ele falar que vai ser uma fazer tudo isso com você? Aí começou. Vamos, esse que sabe. Contaminou ele. Empurrou para o abismo. Que também, vocês podem ver, uma discussão que é baseada de quê? Vaidade, pura vaidade. Interesse A pessoal. mulher quer ser a esposa do sumo sacerdote, pelo menos. Primeira dela. Mas é a segunda, porque a primeira é do rei. Porque você tem o rei, você tem o sumo sacerdote, você tem o presidente do Sanedrim. Então são três, né? Cada um, uau. Mas aí vem todo o problema, porque já no princípio, essa discussão estava contaminada. Já no princípio, essa discussão não estava, sabe, cheirando bem. Cachê. Para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. Porque Mas ele conseguiu sabe o que reunir aconteceu? para se aliarem a ele 250. Nada. Sim, contestando Difícil. sobre Moshe. Difícil você. Olha aqui, difícil fazer um partido baseado de ódio. Olha em Israel. O governo vai se formar baseado em ódio, literalmente. Um governo simplesmente formado na base de ódio O que Contra que vai quem? contra parte do povo. O que foi a proposta? O que foi a proposta do governo que vai se formar? Qual a proposta deles? Tudo menos Bibi. Tudo. Esse é o problema. Sim, todos contra um, eu sei. Não, isso é ódio, então, isso é que eu estou Sim, Então falando. não tem equilíbrio. Tá Eu não apoio o Bibi também, mas Eles Não dessa forma. eles querem botar ele na fogueira por causa da corrupção, Qual etc. não tem mais. Sabe o que aconteceu hoje? Não, Caiu os processos. caíram. Porque não tinha base nenhuma. E tudo que eles estavam... Todos os processos de Bibi caírem na terra hoje. A procuradora. A sua restrição com o Bibi qual é?
E olha, aí podia fazer coisas de forma um pouco diferente, mas... Olha, eu sou a favor de Mashiach, não de políticos. Porque para mim, político é Gimatria Amalek. Por que partido chama partido? Tem que chamar unido, não partido. Verdade, começa daí. Aí acabou. No momento que tem partidos, acabou. Não, é, Eu não quero partidos. já há cisões. Já começa as Me cisões. flagar em hebraico o que é? Partido, separação, pilug. Provocar. Provocar entre uns e outros. Mas esses novos parlamentares têm maus olhos com os Haridim. O É, único olha, que esteve o a negócio é assim. favor... Olha, eu falei, não vai durar muito tempo, pode ficar tranquilo. Sabe Tomara. por quê? Não, porque essa é a lei da Porque- natureza. Ah, Lei da natureza. que não está fazendo parte. O que é baseado O em representante. ódio, o que é baseado em ódio, não É. dura muito tempo. E pode ter certeza. Porque esse é exatamente o que o Pirkei Avot fala. Uma discussão por mérito de Hashem prevalece. E dura para sempre. É a verdade. A discussão de Leli Shammai, até onde a gente estuda as discussões? Até onde a gente aprende as discussões da Gemara do Leli Shammai? O que eu vi a E respeito. mais ainda, sabe que ninguém sabe os nomes dos 250 que morreram? Não. Porque Só é fala assim, mencionado. porque uma discussão igual Korach e a congregação dele não durará. E não é comentado, não fala o nome de ninguém. Ninguém sabe quem Não. eles. Ninguém sabe quem eles são. Eu falo Não. que são sabe, o Sanedrino, o povo, os 250 mais sábios. Os astrólogos sabiam, sabe, ver o movimento das estrelas, definir datas, tudo. Sabe, falar para você quando vai ser uma eclipse, igual tinha hoje. Ele sabe falar para você quando vai ser isso, aqui, tudo. Vai chover, por quê, movimento É. da lua, tudo. E há muita ciência. Quando é sabedoria, cadê quem eles são? Ninguém, não tem O nome que de eu ninguém. ouvi Porque a sobre discussão deles era em quê? Pura vaidade. Inútil. E não vai sobre. Agora, de novo, a discussão é bem-vindo. Para você alcançar a verdade, você tem que discutir. Porque ninguém de nós sabe tudo. Mas se eu não vou escutar você, se eu não vou escutar você, eu já consultei você várias vezes, eu escutei você muitas vezes. E cada um de nós escuta aqui, escuta ali, e vamos formar uma ideia Complemento. mais sólida. Mas se você só quer eu, você não vai durar muito tempo. Você não vai durar muito O que eu tempo. vi sobre Iléu e Shammai, a raiz da alma do Iléu era Chesed de Iléu, do Shammai era Sim, do Gevurah. lado de Gevurah, Gevurah. é. Sim. Mas mesmo assim, Ele era mais rigoroso. lembra que são complementares. Sim. É um lado da direita Sim, e sim. Chesed Do esquerdo. lado da esquerda. Agora, você levanta a mesa com um abraço só? Sim. Não. Tem que Você, ser. mais ainda, você abraça a pessoa com o braço só ou com os dois Com os braços? dois braços. Sim, Entendeu? Essa é a questão. É, por isso, gente, você tem que entender. Mas vem cá. O Sanedrim estava a favor do Korah? Ou do... Todo mundo estava a favor de Korah. E conseguir fazer uma rebelião. Se a Hashem não ia intervir, ia acontecer um desastre. E a gente viu que logo em seguida, Moshe fala para eles, para Hashem, não aceita a oferenda deles. Porque Hashem o quê? Para mim, para Hashem ter problema, todo mundo pode ser um sacerdote. Mas ele tinha. Mas foi Moshe que escolheu a Não. congregação dos sacerdotes. Não, quem escolheu foi Hashem. Hashem falou Não, para ele, eu sei. pega Aaron, seu irmão, ele Então. vai ungir ele para ser sumo sacerdote. Ele e os filhos dele. No caso, Hashem falou para ele, fazendo o que você quer comigo, não fui eu. no, Eu nem queria ser rei. no caso, qual Entendeu? era a posição da lua e do sol? Não, para Hashem ia intervir para salvar, porque... O sol e a lua foram assim e falaram, se você não for, não for. Se você não vai intervir, a gente vai intervir, porque
vamos falar assim, o que Korach alegou era totalmente... Tinha várias outras alegações que ele, na verdade, ele incentivava as pessoas, entendeu? Fazendo piada, ridiculizando Moshe. Porque ele queria enaltecer a figura dele, por isso ele É uma fazia isso. técnica. Não, Sim, mas vem cá, exatamente. esses Agora, 200... você vê somente, mas você vê que foi a técnica. Estou encucada. Que é a técnica? Você não fala mal da opinião de Moshe. Ele falou mal do Moshe. Entendeu a diferença? Sim. Esse foi o problema. Você não discutiu o assunto. Mas Você fala mal dele. discutiu o Moshe. Você não criticou. Você atacou Moshe. Esse foi o problema. Porque ele é líder e eu também Agora, fui. se você fala, você sabe, no yeshivot, você vê, os meninos estudam, sabe, chega a virar mesa, isso. O que a gente discute aqui é nada, sabe, paz e amor aqui. Mas o que? Terminou, fechou o livro, vamos, acabou. Só que Agora tem uma- imagina, esse aqui, o Netflix estuda do mesmo lado. Agora imagina ele Shammai, que era o lados opostos. Cada um tinha São uma discussões... formação diferente. Totalmente. Só que ainda eles casaram. Na Hatuná, casamento, todo mundo estava dançando junto. Na festa, todo mundo estava junto. Mas a oposição Moshe, ela estaria correta se ele fosse, se ele usasse nepotismo, como Não, se mas fosse o problema... dele. Mas nunca Mas foi era o de problema. Hashem. Não, mas exatamente a questão... Então, não ataca Moshe. Não, se ele fosse ele, Entendeu? o primeiro até poderia. Sim, mas a questão, o que o Cor partiu na questão de, eu quero ser sumo sacerdote, Sim. ok? Então o culpado nisso é Moshe. Entendeu? Que não Concordo, escolheu. Não é questão por que você merece essa. Argumenta. Não. Fala, dá uma opinião. Por que você merece ser sumo sacerdote? Por que você será melhor do que Aaron? Não. O problema, ele atacou supostamente quem Era escolheu. pessoal. Entendeu? É a vaidade. A vaidade sempre é pessoal. A vaidade. A mulher. Não era A contextual, esposa. era pessoal. Exatamente. Não, ele não discutiu a ideia, Uhum. ele discutiu a pessoa. Uhum. Por isso, isso é uma coisa, Hashem falou, Moshe falou para Hashem, não aceita. Não aceita esse tipo de discussões nunca. E Moshe acabou de falar para Hashem, ou você me mata, ou você salva o povo. O Ali fala, porque de um lado temos que estender. O Moshe estava discutindo o assunto. E não estava discutindo A pessoa. a pessoa. Aqui, que aconteceu essa discussão que Korach fez com a congregação dele, dessa discussão, fora desses 250 que morreram, mais 14.500 morreram. Peraí, o Korach tinha uma congregação? Por quê? Porque ele juntou as pessoas. Eu entendi, o mas poder, foi a tradição, aleatório. Ele é poderoso. Ele rico. foi aleatório. Não Essa... aleatório, não. Ele Então foi- quem era? Eu falei, o Sanedrim, o cara mais sábios, Poder na os mão. mais sábios do povo. Mas eles não deram cavote para Moshe? Eles foram escolhidos, tá, por intermédio de Moshe, vou de contar para Deus, você, de Hashem. Vou falar para você o que a Talmud fala, como que ele chegou para eles, o que ele falou para eles, como que ele incentivou essa discussão. Ele chegou para eles e falou, você sabe por que Moshe colocou o irmão dele como somos sacerdote? Porque ele queria minha esposa. Olha o Como jogo assim? Olha como é inteligente. Foi porque eu tinha ciúme da minha esposa. E conforme a Torá, se o homem tem ciúme, que ciúme, a gente estudou isso, uma ciúme que, sabe, Possessivo, uma coisa ruim. uma coisa tem que levar ela para o sacerdote, que ele dá para ela beber aquela Sim, água sim, amarga, amarga. lembra? E se ela não fez nada com o outro, tá tranquilo. Ele vai Mas ficar se ela grave, fez, Ela morre. Sim, ela não. morre. E o amante também. Agora, o amante também. Então, por que Moshe colocou o irmão como sacerdote? Porque eu levei minha esposa para lá. E quando Aaron colocou o nome sagrado, ele Não. não colocou. Ele escreveu outra coisa.
E ela bebeu água que não era a água certa. Por isso ela e Moshe não morreram. E Moshe queria a minha esposa, por isso ele colocou o irmão Pra como poder- sacerdote. Olha o jogo de palavras para tirar. Essa Rashi claro. Caramba! Essa Rashi claro de falar isso. Agora pergunta, faz sentido? Faz sentido. O Korach já está aqui uma coisa programada, planejada. Mas o ciúme, ele pode gerar suspeitas? Só o ciúme? Mas aquele que. O quê? Não, ele tinha ciúme, mas não... Moshe não. tinha Tinha ciúme que da ter... esposa? tinha que ter Não, ciúme. O contexto é assim, a Torá Não, fala. eu me lembro dessa Entende história. uma coisa? A Mas Torá- ele quis aplicar aqui. Mas não é qualquer Eles ciúme. aplicaram Sim, que sim. botou O o que Arão no acontece? lugar. Só que falar, homem tem ciúme da mulher, não o cara ciumento qualquer. O cara que do nada, de repente, vê uma sensação, Cismou que tem fora, alguma coisa, é não por acaso. Não por acaso. A Torá fala que não por alguma coisa mexeu aí. Então, ele tem um direito a falar, você não fica sozinho com esse homem. E se ele continua, alguém testemunhou que ela ficou sozinha, aí Aí já Aí a suspeita. suspeita tem que levar ela para tomar Sim. águas amargas. Mas não chegou nesse ponto. Chegou. Ela tomou. Ela tomou. Ela tomou. A mulher fora que tomou. Gente, Não, a vocês esposa não tomou. entendem. É. Ter ciúmes é natural, mas suspeita é Não, outra não, coisa. não é natural, é comum. Não confunde. Não. É comum. Agora, não. Casamento saudável não tem ciúme. Tem Casamento saudável não não tem tem ciúme. confiança no outro, é respeito Não, pelo questão. outro. Mas o ciúme que a Torá fala, não que ciúme é a minha esposa, Não, é coisa de É uma mais coisa pesada. inexplicável. Uma coisa que de repente deu uma trouxe na cabeça do nada. Não é do nada. Alguma coisa tem. Alguma coisa Aconteceu. aconteceu, vamos falar assim, uma profecia do marido, tá? Mas esse, eu vou falar, casamento saudável, isso não existe. Isso. Não era Não, saudável do Bosch Cabelo? Não, do Korach, Do com colo. essa madame que ele tinha. Foi ele que fez o jogo Não, mas ele não tinha base Não, essa assim, questão assim, moral para Não, mas se invenção. teve uma coisa. Se aconteceu ou não aconteceu, irrelevante. Era o que ele falou para criar suspeita sobre Moshe. Moshe Foi não o gatilho que ele nem com a resolveu esposa dar. de você da mulher. Porque como ele colocou o irmão, Se a Globo levanta o negócio, todo mundo já sabe. Mas exatamente, imagina o Globo falando alguma coisa. pronto, já fica Acabou. suspeita. É. Agora todo mundo acha que o fulano, não importa que o cara processa a Globo, ganha, mas acabou a vida do cara. Acabou, é verdade. Isso aqui ele fez. E Imagina 250 pessoas chegando para Moshe, você que é nossas esposas. Por isso você fez seu irmão, são sacerdote. Entendeu? Olha o jogo que o Korah Entendeu? fez. Cadê a sabedoria? É muito Aonde sábio. tá? Muito A sabedoria sabedoria. É do muito mal. sabedoria. Não mas- dele. Eu estou falando da congregação. Não, mas eu estou falando. Desculpa, tem muitas pessoas. Não confunde sabedoria com inteligência. Não, eu estou falando de tanto eles serem eruditos Não, deixa eu explicar e a diferença. sábios. A diferença Como é que não fizeram o checkmate Mas e foram logo na lábia imagina dele? chegar uma pessoa. Isso acontece até hoje. Eu sei, eu acredito. Uma referência, uma pessoa de autoridade. De autoridade, uma pessoa, sabe? Não é uma pessoa qualquer. Ele um. sacode. Não era você, sabe, Zé Mané do... Ué, que Era o cara mais rico. Imagina o Safra chegar para você. Gente, fecha o país. Acabou. Pá, todo mundo. Fica na Não, expectativa. vai o Silvio Santos. Ué, ele não ia fazer, mas imagina se ele lança uma coisa dessa. O cara tem poder, o cara tem referência, confiável. Imagina. Imagina agora a cor. Que, sabe, talvez o mais rico dele é só o rei Salomão. Se fosse mais rico dele. Mais rico que Abraão também? Hã? Mais que Abraão? Falando que era trilionário.
E tudo isso, Ele descobriu um terço de todo o Egito. tudo isso, para a terra. Mas isso daí vale a pena entrar nesse. Qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? Sabedoria, conforme a Torá, claro, sabedoria é o conhecimento que você tem. A cultura, né? Conhecimento, informação. Sabe? A Você formação. sabe. Inteligência é como você utiliza ela. Isso. Saber direcionar. Simples. Lidar com a Tem inteligência. gente que tem sabedoria daqui até na palma. Tem Mas razão. não sabe utilizar, não vou falar Saber utilizar a sabedoria. nenhuma. Verdade. Agora, por isso, a gente fala um sábio, porque a gente fala que não existe sábio maior daquele que tem experiência. Não existe um sábio maior do que aquele que tem experiência, Sim, porque a experiência. porque ele fez, ele executou, ele utilizou na forma correta. E tem experiência. Ele sabe como usar o conhecimento. A ferramenta dele. Agora, está cheio de, sabe, PhDs. E que não sabe nada. Em hebraico a gente chama isso Hamor Noseh Sfarim. Já ouviram isso? Nossa! Lembra disso? Nossa! Burro carregando livros. Que carrega os livros. É o fato que está cheio de livros, ele é burro, não mudou. Está cheio. Tá Que cheio. isso? Não sei. Eu não convidei ninguém. Casa não é minha. Oi, vai. Tem O interfone? interfone pode ser que alguém engana. Você, eu nem vou atender. Se vai Não tocar convidei mais, ninguém. Atenda. Não. se vai tocar mais uma vez, eu vou atender, vou assustar as pessoas. Não vou ter o voz tão igual da E Yafa. vai correr fofoca. Você fala que você Vai Que correr. tem homem aqui na casa da Iapa. Vai correr fofoca. Melhor você não atender. Ela já é famosa. Tem 3 aqui. Ela já é Melhor não. famosa. Fala que você é adepto do coira. Então, o que acontece? Eu acho que foi engano. Toda a ideia que temos que entender, Mas é muito para interessante. entender a ideia Esse texto. da questão, não por acaso, você vê, essa é uma coisa interessante, presta atenção. Os caras que lutam por vaidade, eles sempre vão acabar traindo um ou outro. Verdade. É o caso do Dória. Você vai ver. Os caras, não ia Entre falar eles, nomes, isso. mas entre eles vão se matar. Um engole o outro vivo. Literalmente. Porque essa cobra essa comendo discussão nunca prevalece. Porque nunca há ideia. Uma cobra querendo engolir a outra. Infelizmente é isso. Entendeu? É impressionante como isso É acontece. surucucu. Por isso, eu não me preocupo tanto com o governo em Israel, tanto com a política aqui. Fora que o ser humano é mortal, eles vão morrer. Sabe que eu falei para você, né? Sabe que o superpoder do povo judeu? Paciência. Nós somos o povo mais paciente. Perseverante. Porque temos paciência. A gente fala a música Passamos o Farol, a gente passa isso também. Verdade. Avano et Paron, avô Gamedze. Passamos o farol. O que é ditadoria de calça apertada? O que é. Entendeu? Café pequeno. Nós vencemos o comunismo. O que é esse comunismo de Nutella aqui? Primeiro desses aí. E sabe o que vai acontecer? Eu vou contar para você um segredo. Um dia, Lula vai morrer. Um dia, Dória vai morrer. Já Um disse, dia, Bolsonaro também vai morrer. Todo mundo vai morrer no final. E sabe Tomara que seja sem estrago. Pelo amor de Deus. Estragou para quem? Pra quem que ele faz só cagada por onde ele anda? Mas sabe quem vai ficar? Nós. Nós vai ficar. Porque nós sempre continuamos vivendo e cada geração Porque melhor. o que acontece? O povo judeu, lembra? Ao que tem 2 judeus, tem 3 Tem 3 opiniões. opiniões. Porque nosso foco não é as pessoas, mas o assunto, a verdade. Então, quando você foca e segue a verdade, e isso é o seu compromisso, essa é a sua discussão, eu quero chegar à verdade, não me interessa o que sou eu, ou quem você é. Eu quero saber a no verdade. denominador comum. Eu quero ver, se você me mostra que eu errei, eu vou ser o primeiro
a admitir o erro. Porque não me interessa o erro, eu quero a verdade. E esse é um sinal de uma pessoa sábia. Que Com bom consegue... senso, é para entender. Bom senso é relativo. Mas... Não, é porque no momento que você vê que não é só Sabe sua como opinião... fala assim? Errar é humano. Persistir é. Resistir Você é corintiano. Não, burrice. é burrice. A terceira vez... É corintiano, ele Idiota. disse. Não, a terceira vez é PT. Você que falou isso. A terceira vez é PT. Perda total. Então, toda a ideia é por quê? Agora eu falei, olha que como que pessoas têm dificuldade de admitir a verdade. Você viu a matéria que saiu ontem? A economia do Brasil está despiorando. Você viu isso? Pois é. Despiorando. Você viu isso? Foi despiorando. É um absurdo. Inventaram essa palavra. Despiorando. Inventaram. Não, brasileiro é dado a tudo. Não, isso não é brasileiro. Não é como não? Essas são pessoas mal intencionadas, cheias de vaidade, que querem a discussão Isso. mero da vaidade. É que nem o outro falou, infectologista. Entendeu? Que não é. Nem fisioterapia. Inventou essa palavra, infectologista. Entendeu? Renan Calheiros. Mas entendeu? Porque as pessoas não estão interessadas na verdade, mas na vaidade. E sabe o que é uma coisa que a gente sempre... Quem vive conforme a Parashá, ele sempre sabe. Essa semana passada, sabe, tudo que acontece no mundo, você vê que uma vez pincelada da Parashá. Tá pensado. Não tem problema, sabe o que vai acontecer daqui a um pouco? Tudo vai cair por terra. Tudo vai cair por terra. E muitas coisas vão se revelando. Porque tem muitas coisas que a gente não, na mídia tradicional, não aparece. Mas se você sabe aonde procurar, se você sabe aonde tem as discussões verdadeiras, você descobre umas coisas que você nunca imaginaria que fosse. Uhum. E você vai continuar a conseguir ficar mais calma, mais paciente, porque você sabe que algo melhor está acontecendo. E quando Moshe, Hashem fala para Moshe, pega o cajado do... Que todo mundo venha com cajado, né? Pega 12 príncipes, cada um traga um cajado, e pega o cajado do Aaron e coloca no meio dos 12. Coloca dentro do santuário, Kodesh HaKodashim. No dia seguinte, eu falo assim, aquele que vou escolher vai brotar no cajado. O cajado não tem como brotar nada, né? É pão seco. Aí no dia seguinte, não que brotou, já brotou com amêndoas prontas. Flores e amêndoas prontas. Tipo, da noite por dia. O cajado do água. Então, porque você não se preocupa. Tudo está na mão de Hashem. O cara quer discutir por vaidade? Tá bom, ele vai cair sozinho. Mas eu não entendi esse lance do cajado, eu li. Para mostrar, para Hashem mostrar quem é o escolhido, não Moshe. Sim, isso eu entendi. Hashem escolheu. Okay? Shaked, porque a palavra em hebraico, shaked, shoked, é preservar, como fala? Preservar? Não, Previsão? Não. perseverança. Perseverar. Essa palavra. Porque também, olha, shaked é o primeiro árvore que nasce, que a floresta. Esquediá, lembra? Esquediá, porra, que sempre flora. O primeiro que a floresta depois das chuvas. A primeira, todo ano em Israel está cheio de amendoeira, né? Amendoeira, acho que é amêndoas. Amêndoas a frutas. No Rio fala esquidim. Esquidim, esquidim. De iaiá ainda. Acho que tem do Iaiá. Já veio uma música E depois que brasileira. isso aconteceu, que Pra foi tornar a aula mais leve. revelado o cajado certo, o que aconteceu? Ele se convenceu, Cora? Não, o Korah já estava morto. Ele já tinha aberto o buraco Sim, na terra. Já foi. Essa só no dia Serviu seguinte. de exemplo
para a população. Isso no dia seguinte. Até que esse cajado de Aaron, Sim. aliás, Aaron perdeu o cajado, porque Hashem falou para Moshe, esse cajado fica junto com a arca sagrada. Aham. E esse Então tá com a cajado, arca sagrada. esse cajado até hoje está enterrado junto Com a arca com a arca sagrada. sagrada embaixo da mocha do templo. Junto com o potinho do óleo, o potinho da maná, está tudo junto. No Kotel? Não no cótel, embaixo. Sim, da- sim, embaixo, Sabe, o embaixo. cótel é o... Mas você viu que cótel eles estão maior. fazendo Já tem uma exploração tem uma enorme, sinagoga embaixo, profundíssima. já tem uma sinagoga Será embaixo. que vão... Essa Eu essa sei, lá- Eles eu vi. encontram muitas Lá, coisas. o túneis, Nossa, o eu achei túneis, tão eles só chegam da época do segundo templo. Aham. Ainda tem Muito nas mais. ruas do segundo templo. Ainda tem nas ruas do primeiro templo, que está embaixo. Porque foi Ainda com- tem os túneis que Shlomo construiu, que está mais embaixo. Porque foi um em cima do outro. Leva, Três é uma níveis. montanha. Muito mais. É uma montanha. Cada Mas vez. já tem uma falou que tinha sinagoga 400 aquela metros. embaixo. Não, lá não é uma Muro. sinagoga. Mas aqui Ah, Não é uma tem sinagoga. muito não é uma mais. sinagoga, mas você chega lá. Para fazer Você pode lá fazer tefilá, mas você. Não, achei você que era precisa- Não, é muito abaixo. O que Mas acontece? tinha Quando chega lá, 489 quando metros. você passa lá, é muito abaixo, muito, o que muito. acontece? Ele entra embaixo do código, você chega no lugar mais próximo que dá para chegar para o Kodesh HaKodashim, está no santuário. Se você tem as pedras, são toneladas. Toneladas. É Do outro Embaixo, lado é. é o Kodesh HaKodashim. Aí você passa, literalmente, quem passou sabe o que eu estou falando. Começa a arrepiar a pele. Literalmente. Você pode não saber. Você passa lá, Você sente uma energia. não, começa a é. arrepiar literalmente o cabelo. Assunto da alma. Porque lá foi Não, construído impressionante, muito outra em coisa. cima, em cima, em cima. Então, isso vai até... Agora, tem Tem muito que 489 metros de descobrir. muro, é verdade isso? Você tem que agendar, Marcos. É, para poder... Você não falou Ah, que- não, essa não. O muro tinha 489 metros. Na época 490 que eu metros. fui há Não pode ser. 5 anos atrás, tinha que a gente agendou e foi. Não, sim. Mas tem esse mais ainda, tem muito a mais. rua da época do segundo templo. Ainda tem muito Ah, mais. que pra lá falar. a arca já estava enterrada. Foi enterrada uns 100, 200 anos antes da destruição do primeiro. Entendeu? Por o rei Oshafat. E já enterrou, o rei, sabendo, o Shlomo já construiu esses túneis sabendo que Tinha- vai ser destruído, Sim. então já Ah. construiu. O rei Oshafat, ele fala, então, agora tem o profetas falaram para ele, então, ó, já estou vendo o negócio está caminhando no lugar errado, vamos enterrar já. Enterrou tudo, a arca, o cajado, o pote da maná, o pote do óleo da unção. Olha. Está tudo junto. E quando você passa nos túneis, você não passa lá onde está a arca, porque Você dá uma... você só está na onde está o santo santuário. A arca está mais embaixo. Mais embaixo. O túnel está iluminado? Sim. Tem Nossa, tudo. Boris, você não faz ideia. Tudo. O trabalho maravilhoso. E eles ainda estão descobrindo Arqueólogos procuram... mais e mais coisas. É Um achado. incrível. Mas esse é exatamente esse é o exemplo também, que a gente quer saber a verdade, tem que cavar. Cavocar. Tem que cavar. Não tenha medo de cavar. Discutir, levantar poeira, sabe? Agora, se levantar poeira só para brigar, gatos brigando, levanta muito poeira. Mas o gato fica gato, não muda. A arqueologia Entendeu? é um trabalho... Mas se a gente vai trabalhando, a gente Sim, vai fazer. Tem tudo lá. Que você Ah. pode Quer dizer que procurar. ficaram sem Sanedrim. Não, Porque ficou. foram engolidos. De novos. Foram eleitos Mas olha, novos. lembra, o povo inteiro não faltava, Sim, eles eram muito numerosos. entendeu? Não faltava gente sábios. Mas justamente, entendeu? Quando expressão positiva. a pessoa pode ser grande sábio, mas falta inteligência, sabe como aplicar. Igual a esposa do On Ben Pellet, é mulher sábia, é mulher também inteligente. Ela entendeu, ela sabia como funciona, e ela entendeu o que tem que ser feito. O On Ben Pellet é um dos únicos que sobreviveram. A história fala que agora porque como Shmuel nasceu
do Korach, Do Korach. se todo mundo morrer, toda a família do Korach morrer. Dos filhos dele, porque fizeram chuva. Aí sim Na que última acontece. hora. No último instante, o pensamento de Tshuva salvou eles. O pensamento de Tshuva. Olha assim, que Korach até agora não fez Tshuva. Até que aqui foi engolido, não morreu. Ele está vivo, não sabe. Eles reconheceram o erro. Foi no Foi. momento que Os filhos. até que eles escreveram o Teilim. Sim, Nós temos várias Teilim que eles escreveram. sim. Mizmor de Korach. Várias Teilim. Até nos Teilim É tem o todos nome o que? Todos os Teilim deles são candidatos. Presta atenção que vocês vão ler Teilim. Todos os Teilim. Por que eles falam Lismor Korach? Mismor Korach. Bnei Korach. De Bnei Bnei Korach. Korach. Porque eles que Ah, escreveram. Bnei Korach. Bnei Ah, Korach. bom. É os Eles- filhos que Eles escreveram. Tá. Aí, ó, por quê? Isso é a presença aqui. Os Teilim que eles escreveram é o que? Sobre o quê? Todos sobre o templo. Por quê? Porque mostrar. O templo é Aaron, Cohen Gadol. Nós estamos de acordo. Estamos de acordo. Sim. Deixou para discutir, né? Entendeu? Não tem discussão. É, o Shmuel foi a Aí Shmuel descendência. nasceu, e olha aqui, Foi descendente. olha uma coisa interessante. E é só para finalizar esse ponto, Ah, só para costurar sim, pode tudo, continuar à vontade. que a Parashá, a Haftarah dessa semana, é justamente sobre Shmuel. Ora, do profeta Exatamente. Shmuel. E nós temos, a gente vai lá, o nascimento do Shmuel e tudo, é o momento que o Shmuel, ele vai reinar o rei Shaul. Isso! Agora, vocês veem uma coisa interessante, que quando o Shmuel fala com o povo, ele fala uma coisa interessante. Ele fala para o povo, alguém pode contestar se eu peguei alguma coisa de vocês, se eu peguei algum burro de vocês. Agora, na verdade, ele falou uma coisa que, se a gente vai ler essa paraxá, são as mesmas palavras de Moshe. Moshe fala para Hashem, eu nem peguei um burro deles. Até para vir de Midian, eu peguei um burro meu. Eu nem pedi eles me dar um burro. Eles usam a mesma palavra. Por que vai dizer que Shmuel não sabia da história do Korach? Não sabia da discussão? Ele não sabia que agora vai reinar o rei. Eles querem o rei. É de discussão, mas Shmuel, ele não gostou da ideia. Essa é outra história. Por que não gostou da ideia? É tudo. Eu não estou fazendo isso por mim. Eu não peguei nada de vocês. Eu não quero nada de vocês. Alguém que contesta com isso? Alguém tem alguma coisa para falar? Por quê? Imagina, como foi o argumento de Korach? Você escolheu Aaron, você sabe porque seu irmão. Agora, Shmuel, você escolheu Shaul, sei lá por quê, seu rei. Qual o motivo aí? Aqui não tinha. Aí Shmuel já falou, Olha aqui. quem escolheu Shaul? Hashem. Eu provo isso como? Eu nunca pedi nada de vocês. Nunca peguei um tostão de vocês. Nunca. Muito menos agora que eu vou precisar. Só para finalizar, muitas pessoas não entendem, acham que Shmuel ele estava contra a ideia do rei. Mas, na verdade, o Shmuel era profeta. É. Ele sabia quem vai ser o rei. Quem seria? O rei Davi. David. Não Shaul. Não. O povo pediu o rei antes da hora. Davi ainda não estava Pronto para isso. pronto. A chefe falou, não. Dá um tempo para. Dá para ele sentir o que é rei. 2 anos, deixa ele sentir o que é o rei. Na verdade, são 2 anos. Shaul é descendente de quem? Benjamim. Benjamim. Do tribo de Da Benjamim. tribo de Benjamim. Mas Ele foi eleito, Ele foi eleito. pela visão que Mas o ele também tinha um Shmuel pouco teve de Hashem. algumas loucuras de. Ok. Depois. É. Essa depois. Mas ele foi escolhido. Sim. Hashem mandou ele para Shmuel, esse é o rei. Ele vai ser o rei para 2 anos. E depois vamos resolver. E depois o Até rei David ficar um pouco Não, vai mais ser. maduro. Porque, vamos dizer, o rei Davi não estava preparado se o filho dele com 12 anos estava.
David e o rei Davi. Shlomo é Shlomo. Não. É grande diferença você e mais nascer. ainda, o rei Davi era uma reencarnação do... o rei Davi era Essa do nós Adão vamos, sabe, Rishon. nós vamos fazer assim. Ué. Quando nós vamos se encontrar com o rei Davi, nós vamos perguntar a ele isso. Porque ele era direto do Por que Adão eu estava Rishon. pronto ou porque eu estou não? Como eu vou saber isso? Dom Pedro II É, porque- Não é você saber. Quê? Não. Isso daí pode O ser que Pedro tá II foi explicado. imperador. Essa aqui está 12 falando, fala que. é. Não que Davi, o tempo não estava certo ainda. O tempo não era para. Davi era ser 40 anos, rei, Porque o não Dom 42. primeiro não era, porque era mulherengo Ele e... abdicou e Tem deixou o filho dele. questões inquestionáveis. Não, Pedro tudo II, é questionável. O Tem, fato tem. que não tem explicação não significa que não há explicação. Ué, porque Significa- veio Não, segundo entenda uma coisa, tudo tem a orientação divina. a aula dela. Não. Ela demorou para. Não. Ué, Tudo tem explicação. O fato que a maioria das explicações a gente não sabe. então. Isso não significa que não há explicação, que não existe explicação. Que não existe. Tem, a gente não sabe. Aí, por que a gente... Vou fazer, tem uma coisa que a Cabala fala, o Zohar fala que essa não tem explicação. Que a gente talvez tenha, mas a gente nunca vou conseguir entender. Por que a gente queria criar o mundo? Você pode falar de criar, beneficiar com as criaturas. Ok, bonito, mas de onde veio esse vontade, esse querer? Ele estava sentindo sozinho. Uma vontade Ele tá... não, ele é infinito. uma- Ele estava solitário. Não, É não, infinito. não. Ele Não, queria Mas a vontade está... súdito. Existe conversão ortodoxa no Brasil nos dias atuais, se não já existiu? Na verdade, nós não temos tribunal rabínico que faz conversões oficiais aqui no Brasil, conforme a lei da Torá. Quer saber aonde e como saber mais sobre conversão? Entra no link no meu bio, que você vai saber tudo o que precisa saber sobre conversão.